Ontem nós falamos um pouco mais sobre o tempo de entendimento. Nós falamos no capítulo 23, versículo 20 de Êxodo, onde diz: o Senhor vai enviar um anjo diante de você que vai te guardar pelo caminho. Ouça ele, ouça ele, ouça ele. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse anjo mais adiante, antes de nós terminarmos hoje. E nós falamos ontem sobre o capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, 23. No capítulo 24, antes do Senhor falar algumas coisas, que é exatamente naquele ponto em Deuteronômio 10, onde se fala sobre as tábuas da lei, o Senhor vira para Moisés, no capítulo 24, e o Senhor diz assim: Moisés, abre sua Bíblia lá, nós vamos ser rapidinho nisso aí, é só fechar algumas coisas que eu queria falar ontem que não deu tempo. Êxodo 24, para a nossa geração, é uma geração visitada por Deus. A nossa geração é uma geração que foi marcada pelo Senhor, queridos. É uma geração, você faz parte de uma geração especial. Uma geração que o Senhor tem algo especial conosco. Vocês me ouviram falar lá na Lagoinha, nas alturas, sobre a questão da geração que foram tentar, as gerações que o Senhor tinha propósito com ela, como foram tentaram abortá-las. E como vocês não foram abortados, vocês estão aqui. Vocês são um sonho do Senhor. Vocês são uma geração que o Senhor tem grandes expectativas com vocês. Vocês são uma geração que os céus têm grande expectativa de vocês. Vocês são uma geração que vão colher coisas que vocês não plantaram. Vocês são uma geração que vão entrar em terras que vocês não conquistaram. E os céus já estarão conquistados para vocês entrarem e possuir. Vocês são uma geração que experimentarão um derramar da glória do Senhor, que foi chorada por outros e semeada por outros. Vocês são uma geração que precisa entender o privilégio que nós temos, o privilégio que você tem. A nossa geração é uma geração que foi marcada e separada para algo em Deus. É uma geração que em alguns países tem se falado uma geração sem pais, onde os pais não têm tempo para os filhos, onde os pais estão se divorciando e se separando. É uma geração que o Senhor diz: eu vou adotar. É uma geração que o pai adotou. É uma geração que não é órfã mais, mas é uma geração que o pai está adotando e abraçando. Vocês são uma geração que o pai está treinando e preparando. Vocês são uma geração que o pai está investindo tempo em vocês. Vocês não vieram nessa escola para aprender técnicas de cantar, ou tocar, ou rebolar. Vocês vieram para saber que vocês têm um propósito em Deus. Vocês vieram, uma das razões porque Deus trouxe alguns de vocês aqui, é para revelar a vocês quem vocês são, de que vocês têm um destino em Deus. Eu quero dizer uma coisa: não saber o nosso destino em Deus é algo totalmente miserável, porque nós andamos com o soprar do vento. Mas quando nós sabemos quem somos e para onde estamos indo, então nós sabemos qual é o vento que nós precisamos procurar e deixar que ele nos leve. Não é o vento da religião, mas é o vento do Espírito.
Nós precisamos desesperadamente entendermos e conhecermos a nossa identidade em Deus e compreendermos quem nós somos e quais são os sonhos do Senhor para a nossa geração. Eu temo, como diz o apóstolo Paulo, que assim como a serpente enganou a Eva, nossa geração perca a simplicidade da adoração, a simplicidade da submissão, a simplicidade do chamado que Deus tem nos dado, e nós vamos encher de métodos, técnicas, e nós vamos perder o fogo, a essência. Sabe, o privilégio da nossa geração é o fogo que Deus tem derramado sobre a nossa geração. Eu quero dizer uma coisa. Para que eu quero dizer isso? Não sei. Nós não podemos tentar patentear este fogo, porque este fogo não é um privilégio de um ministério no Brasil. Esse fogo que Deus tem derramado para o Brasil não é um privilégio de uma denominação, mas é um fogo que o Senhor está dando para uma geração. E nós não podemos tentar colocar o nosso rótulo, dizendo, nós fazemos esse avivamento, nós estamos trazendo algo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Deus está fazendo e começando a fazer no Brasil não é obra de um homem só, nem de um ministério só. E o que Deus tem reservado para nós não é obra de um ministério só, nem de um homem só. Mas o que Deus tem repaturado nos... O que Deus tem separado para nós é uma coisa que requer trabalho de equipe, requer trabalho de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 ministérios, que colocam de lado a sua identidade egoística e medíocre para abraçar a identidade do corpo do Senhor. Colocam na gaveta um pouco as suas teorias para abraçar o coração do Senhor. Porque aquilo que espera a nossa geração é algo simplesmente maravilhoso e assustadoramente fantástico. Espírito Santo de Deus, essa manhã, enquanto eu começo a compartilhar esta palavra, Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude na minha Essa não é uma geração comum, Senhor, mas essa é uma geração que foi gerada com um destino em Ti, Senhor. Por isso, essa manhã, me ajuda. Me ajuda a compartilhar o Teu coração, as coisas que o Senhor tem, aquilo que está no teu coração para esses irmãos tão preciosos que eu vejo nesta manhã. Deus, não deixa que eles venham esquecer a verdade do Senhor e a palavra do Senhor, Pai. Em Êxodo capítulo 24,
Essa geração que tinha um destino em Deus, ela chega em um outro capítulo da sua história. Essa geração que foi visitada por Deus, uma geração que conhece o coração de Deus, uma geração que é visitada por Deus, uma geração que conhece o coração de Deus. Agora ela passa para um outro capítulo. Versículo capítulo 24 diz assim: depois disse Moisés ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, adorai de longe. O Senhor vira para os líderes dessa geração, vira para Arão, para Moisés, e diz: venham e adora de longe. Eu disse, irmão, é um tempo de adoração. Versículo 2 diz: e só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu as palavras do Senhor. Versículo 9: subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciões de Israel, e viram Deus de Israel debaixo dos seus pés. Havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Mas Deus não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Está dizendo aqui que Deus virou para aqueles homens e disse: vem e me adore, sobe e me adore de longe. Mas Moisés, eu quero que você suba mais perto. Fala com o seu irmão, está chegando a hora onde o Senhor está apontando alguns, onde Ele está chamando para uma intensidade de revelação do seu caráter e de quem Ele é. Fala com o seu irmão, mano, está chegando a hora. Onde o Senhor está dizendo: adore, mas você vem mais profundo, você sobe mais alto, você, Moisés, você chega mais perto. Vocês estão me entendendo? Arão falou: ok, Senhor, eu fico aqui. Deixa eu tirar um segredo. Arão devia ter falado com o Senhor: Senhor, eu quero adorar de perto, eu não quero adorar de longe. Senhor, não me deixe ficar longe, eu quero ficar perto. Eu quero subir junto com Moisés, como Josué vai fazer, Senhor. Eu não quero ficar ao pé do monte, eu quero subir ao pé do monte. Sabe por quê? É nessa hora onde o Senhor separa. Aqueles que ficam ao pé do monte são aqueles que constroem o bezerro de ouro. E aqueles que sobem no pico do monte ao encontro da glória do Senhor são aqueles que encontram a profundidade do coração de Deus. Quantos estão me entendendo? Vocês me entendem? Sim ou não? Fala para o seu irmão: eu não sei sobre você, mas eu não vou ficar aqui para construir um bezerro de ouro. Chega uma hora no mover de Deus. Isso é uma palavra profética para o Brasil. Chega uma hora no mover de Deus, onde o Senhor fala: chegou a hora de experimentar uma profundidade no meu coração. Você está pronto, vem. Você está pronto, vem. Mas outros não conseguem ouvir isso, e eles simplesmente falam: tá joia, todo mundo me conhece, eu tenho um ministério grande, eu gravei vários CDs, minhas músicas cantam, eu sou conhecido, eu sou convidado para pregar, eu tenho um tanto de gente aqui. Arão deve ter pensado: eu já tenho um ministério aqui, tem muita gente aqui para cuidar, tudo mais, eu canto, todo mundo bate palma. Mas o Senhor falou: sobe, Moisés. Moisés talvez tivesse falado: Senhor, tem muita coisa para fazer aqui, tem tanta coisa para se realizar, Senhor, tanta coisa para pôr em ordem. Nós acabamos de sair do Egito, Senhor, nós acabamos de fazer isso, Senhor, nós acabamos de entrar no deserto, Senhor. Como que o Senhor me manda ir lá para cima e ficar 40 dias e 40 noites? Mas é nessa hora que o Senhor separa alguns para se isolar em um lugar de intimidade com Ele.
e eu vi profundidade no coração dele. Vocês estão me entendendo? Eu sinto o Senhor chamando alguns no Brasil nesses dias a subir mais alto. E aqueles que ficam, eles pegam o ouro que foi dado pelo Senhor, que eles trouxeram do Egito. O ouro é para nos servir, não para nós servirmos o ouro. O ouro, alguém disse, eu acho isso interessante, que aquele ouro era para construir a arca da aliança, não era para construir um bezerro de ouro. O que Deus tem dado para o Brasil não é para nós fazermos uma idolatria. Nós não amamos o mover, mas nós amamos o Senhor do mover. Nós não amamos o avivamento em si, mas nós estamos apaixonados pelo Senhor do avivamento, que traz salvação e libertação. Nós não amamos os arrepios em si, ou rolar no chão, ou cair no chão. Nós amamos o Senhor, que quando chega perto de nós não conseguimos ficar de pé, e caímos e nos prostramos no chão. Nós não estamos à procura das manifestações do Senhor, mas sabe uma coisa? Nós estamos ao encontro dele. Aqueles que ficam ao pé do monte são aqueles que se contentam apenas com as manifestações. Eu estou vendo a manifestação da glória do Senhor no monte. Nossa, eu falei que não ia demorar, né? Eu nem comecei o meu estudo. E aí o Senhor falou, Moisés, sobe aqui. Você quer subir? Qual que é o seu nome? Wesley, você quer subir? Uhum. Sim, sim. Sim, 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 sim ou não, não? Então vem cá. Vou usar você como cobaia. Eu nem vou ler o texto, depois vocês leem. O Senhor falou, sobe. Todos eles subiram, o Senhor falou, agora aqui chegou o limite. A Bíblia diz que de longe a glória parecia, era como se fosse um fogo consumidor. Então olha para mim aqui, olhando para a glória de Deus. O Wesley olhando para a glória de Deus. E ele vê um fogo consumidor. E o Senhor fala, Wesley, vem mais perto. Ele pensa, ai, ai, ai. O Arão fala, graças a Deus o Senhor não me mandou, chegou mais perto, porque aquele fogo é consumidor. Então aqui tem três tipos de pessoas. Tem aquele que ficou aqui longe, ao pé do monte, e falou, não, Moisés, você mesmo fala com a gente, porque aquele fogo, ai, 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 eu não quero. E tem aqueles que subiram até aqui, mas estão tremendo. Eles estavam pensando que eles iam morrer, tanto que o texto fala, eles comeram e beberam e não morreram. Em outras palavras, nós não morremos. Então nós chegamos aqui e vimos os pés. Eles viram os pés do Senhor, os pés formosos. Isso é outro estudo. Então aqui chegou. Olá, Wesley. A glória do Senhor, cara. Fogo consumidor. Qual tipo de ministério você quer, Wesley? Você quer um ministério que entra dentro da glória do Senhor? Ou você quer um ministério que aponta para a glória do Senhor? Aqui é a hora onde você decide. Qual tipo de ministério você quer? Você quer o ministério que ministra de dentro do fogo? Ou o ministério que apenas aponta para o fogo? Deus tem levantado 2 tipos de ministros no Brasil. Aqueles que apontam para a glória a Deus, que bênção. Olha a glória, o avivamento. Mas existem aqueles que vão primeiro à glória. Sabe de uma coisa? Ninguém vê eles. Eles não terão grandes nomes, eles não serão conhecidos. Mas sabe de uma coisa? Quando eles abrirem a boca, ninguém vai saber o que está acontecendo. Eles só vão ver os céus abrindo e rasgando. Quando eles liberarem a palavra. Então, nesse ponto é onde nasce outro tipo de ministro. Aquele ministro que ia ministrar face a face com o Senhor. É aqui. Amém?
Sim, 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 sim. Vocês se lembram disso? Eu já falei isso aqui, eu falei isso aqui outra vez que eu estive aqui, não? Não? Nunca falei sobre essa parte, Êxodo 24, não falei, não? Ai, eu pensei que eu tinha falado. E Wesley está aqui. Eu disse, Senhor, eu não quero ficar só aqui vendo os seus pés, mas eu quero subir, porque depois dos seus pés tem os seus artelhos, depois dos artelhos tem a sua cintura, tem o seu colo, depois do seu colo. Alguns de vocês ainda não entenderam, na verdade. Sabe por quê? Porque eu também não entendi muito bem ainda. Eles viram a revelação dos pés do Senhor. Isso é um nível de... Os pés falam da autoridade de possuir. Eles entenderam o senhorio do Senhor, a autoridade de possuir, a autoridade de tomar nações. E eles até ali viram aquilo e era fantástico. Mas Moisés continuou subindo. Se até ali eles viram os pés, cada passo que Moisés subia, ele via mais um pouquinho do Senhor. Vocês estão entendendo? Arão conseguiu ver os pés, mas o Wesley, ele subiu e viu os seus artelhos. Ele subiu mais um pouquinho. Ele sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho. E de repente ele encontra um lugar que Arão não tinha visto. Ele encontra um colo de pai. Muitos ministros ministram anos e anos. Eles só chegam até o passo onde eles conhecem os pés do Senhor. Eles vão para as nações apenas conhecendo os pés do Senhor. Mas existem ministros que continuam subindo. E eles começam a ver que depois era uma estrada de pedras. Em outras palavras, sugerindo subir. E quanto mais você sobe, você começa a conhecer. De repente o Wesley sobe mais um pouquinho. O que é isso? É o colo do papai. Antes ele já tinha experimentado os joelhos, como diz Isaías. A palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor ia nos colocar em seus joelhos, como a mãe coloca o seu filho para amamentar. Nós sugaremos nesse processo. Você... Será que alguém está entendendo? Tem que entender, porque Deus mudou toda a minha pregação para eu falar isso para vocês. De repente você encontra os joelhos, como os joelhos da sua mãe, que acalentam. Está em Isaías que o Senhor nos coloca em seus joelhos, como a mãe coloca o seu filho para acalentar e para consolar. De repente você encontra um Deus que consola, que te alimenta, que dá leite, que te sustenta. De repente o Wesley está, colo do papai. Eu estou no colo do papai. É o meu papai. Arão, você só viu os pés do Senhor. E são formosos e são cheios de autoridade. Mas sabe de uma coisa? Se você conhecer os braços do papai, Arão, você ficou aí embaixo, mas agora o Senhor está me tocando com as suas mãos e eu vejo que existem cicatrizes nas suas mãos e eu consigo ver o seu amor. Entenda, Espírito Santo, por favor, traga entendimento para nós essa manhã. Ele viu as mãos do Senhor. As mãos do Senhor falam dos feitos do Senhor, das obras do Senhor. À medida que você vai conhecendo e caminhando, você começa a conhecer as obras do Senhor, os feitos do Senhor. E você começa a adorar ao Senhor pelos seus feitos. Sim, sim, não.
Sim significa que vocês estão entendendo. Tem chance de o Wesley voltar para trás ainda, se ele quiser. Parece que ele não está querendo. E o Senhor diz: salve Moisés, salve Moisés, salve Moisés, salve Moisés, salve Moisés, salve Moisés, salve Moisés. De repente Moisés vai subindo e ele começa a ouvir um barulho como de um tambor. Tum, 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 tum. Que é isso? É as batidas do coração do Senhor. São as batidas do coração do Senhor. Ei, eu estou chegando perto das batidas do coração do Senhor. Eu estou começando a ouvir o coração do Senhor. E o coração do Senhor tem uma música de paixão, de amor, de misericórdia, de unção, de graça, do sonho do Senhor. Batidas de compaixão. Cada vez que ele ouve as batidas do coração, são como agulhas de compaixão que entram dentro dele. Ele descobre o outro ponto do Senhor que ele não conhecia. Mas Arão está aqui vendo o fogo consumidor. Eu estou vendo os... E ele começa a conhecer o coração do Senhor. Sim ou não? Depois do coração nós temos o quê? A face do Senhor. Vem cá, Wesley. Ele chega no cume do monte. Ele está na glória do Senhor, ele está ali. A nuvem de glória está diante dele. A presença do Senhor está diante dele. A nuvem da glória está na frente dele. É a face do Senhor. É a face do Senhor. É a profundidade do Senhor. E o Senhor diz: espera. Tá bom, eu espero, Senhor. Eu espero, Senhor. Um dia passa, está lá na sua Bíblia. 2 dias passam. 3 dias se passam, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e Moisés está lá esperando. Moisés está lá aguardando. No 7º dia o Senhor fala: entra para cá. Isso aqui é o que eu acho. 6 dias é o dia que o Senhor levou para trabalhar na sua criação. 6 dias é o tempo que o Senhor trabalha em nós. Você acha que o Senhor não estava pronto para Moisés entrar no meio da glória dele? Estava. Era Moisés que não estava pronto. Era Moisés que precisava experimentar a imagem do Senhor. Enquanto você espera, Moisés, eu trabalho em você. Enquanto você espera, Wesley, eu trabalho em você. Alguns de vocês vão experimentar isso nos próximos dias. Enquanto vocês esperam, o Senhor trabalha em você. Enquanto nada acontece, o Senhor trabalha em você. Enquanto está tudo monótono, o Senhor trabalha em você. Enquanto nada acontece na sua igreja, o Senhor trabalha em você. Enquanto nenhuma porta se abre, o Senhor trabalha em você. Enquanto a porta que você sonha não se abre, o Senhor trabalha em você. Até que o Senhor termine aquilo que Ele precisa fazer dentro de você. E a porta se abre e diz: entra! Quem entende, diga amém. Moisés podia falar no 6º dia: eu esperei tempo demais, obedecer. Saul esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Na hora que o romper estava para vir, ele desistiu.
Samuel falou com ele: ai, se você tivesse esperado nisso, hoje Deus teria confirmado aquilo que Ele tem para você. Deixa eu te ensinar uma coisa. Uma das lições mais tremendas que vocês vão precisar é esperar em Deus. Se você entrar antes da hora, você morre. Eu quero que vocês lembrem dessa pregação. Quando o Senhor estiver falando: espera, 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 eu ainda não terminei com você. Espera, eu ainda não terminei com você. Espera. Mas Senhor, já passou 5 dias. Mas Senhor, tem 1 ano que eu voltei daquela escola do clamor. Eu pensei que eu ia sacudir da minha cidade, Senhor. Espera. Senhor, mas tem 3 meses. Espera. Senhor, mas tem 6 meses. Espera. Senhor, mas tem 6 meses. Espera. Quando você estiver adorando, independente das circunstâncias, quando você estiver pronto, o Senhor diz: entra para aquilo que estava te esperando antes da fundação do mundo. Vocês lembram que eu falei antes? O Senhor vai nos levar para um lugar que já está preparado. O problema somos nós que não estamos preparados para aquele lugar que o Senhor tem. A Bíblia diz: agrada-te, Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E na tradução diz assim: deleita-te no Senhor. A tradução no original significa: seja maleável para o Senhor. Seja flexível, deixa o Senhor trabalhar em você. Quanto mais você deixa Deus te quebrar, quanto mais você deixa o Senhor te mudar, mais rápido você entra naquilo que Deus tem para você, Wesley. Pode sentar lá, querido. Obrigado. Quantos entenderam isso? Eu quero conhecer mais do que os pés do Senhor. Mas a revelação, parece que eu não vou conseguir entrar no meu estudo hoje. Mas a revelação começa pelos pés. Aquela mulher pecadora se aproximou dos pés de Jesus. O que Jesus fez? Ela beijou os pés, adorou os pés. Aí o Senhor falou: vem para a mesa. A Bíblia não diz literalmente isso, mas como que eu sei isso? Jesus deu um tapa naqueles que estavam na mesa e trouxe aquela mulher para a mesa. Porque com as suas palavras Ele honrou aquela mulher. Sentar na mesa é honra. Ele honrou aquela mulher e disciplinou aqueles homens que estavam na mesa. Vocês estão me entendendo? Se você não encontra os pés do Senhor, você não encontra um lugar de começo. Os pés do Senhor é um lugar de quebrantamento, de lágrimas, de morte, de entrega. É um lugar onde você reconhece o senhorio dele, a autoridade dele sobre a sua vida. É ali que começam as coisas. É ali que nasce. E é dali que você começa a subir e conhecer mais dele. Amém? Aleluia. Quando ele entrou, o que aconteceu? Quando ele entrou na nuvem, o que aconteceu? 6 dias é o dia que Deus trabalha no homem, não é? 7º dia é qual dia? Dia do descanso. De quem? De Deus. E o que Deus fala para Moisés no 7º dia? Você fala: Moisés, prepara um lugar para mim. Prepara uma casa. Constrói algo para eu vir e habitar no meio de vocês. Finalmente eu descobri que aquilo que eu faço para o Senhor é um descanso para Ele.
Aquilo que eu edifico para o Senhor, o tabernáculo mudou. Quando o Senhor me revelou isso algumas semanas atrás, mudou todo o meu entendimento. O tabernáculo, na verdade, era um lugar onde o Senhor viria, estaria com a sua família, com seus filhos, onde Ele tem comunhão intensa com seus filhos. E ali o Senhor começa a revelar o sonho que Ele tem de vir e estar no nosso meio e habitar no nosso meio. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala com o seu irmão, você precisa ter paciência e você precisa esperar no Senhor. Fala, quem fica no pé do monte acaba construindo um bezerro de ouro. Fala para o seu irmão, casca fora do pé do monte. Pé do monte a gente sente arrepio, a gente sente o monte tremer, nem consegue ficar em pé às vezes, mas sabe de uma coisa? É lá em cima que nós conhecemos profundamente o coração do Senhor e quem Ele é, a intensidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós falamos sobre o tempo de entendimento. É isso que eu acabei de falar agora. Tinha quantos tempos mesmo que a gente falou que tinha? Tempo de possuir, tempo de entendimento, tempo de levantar novos líderes, tempo de mover-se para frente, tempo de separar aqueles que carregam uma arca. Que hora que é o almoço seu? Meio-dia? 10 horas? O irmão falou aí 10 horas. Aleluia! Ok, Senhor me ajuda. Vamos lá. Deuteronômio 10. Versículo 6. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Moserá. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Olha, nesse mesmo tempo, várias coisas começaram a acontecer. Naquele tempo, o Senhor mandou preparar uma arca, colocar coisas sobre a arca, e nós falamos que era um tempo de entender algumas coisas. Nesse tempo o Senhor falou, sai daqui, passa para o aquele que eu acabei de ler, e chega a Jotbatá. Naquele tempo o Senhor levantou Eleazar, fala Eleazar, fala El-Azar. El-Azar significa favor do Senhor. El-Azar é a mesma palavra que significa aquele que está ao lado para ajudar. El-Azar é a mesma palavra conectada com o Paráclitos, aquele que está junto para ajudar, o Espírito Santo, aquele que está para cooperar. Parece que chega um tempo onde o Espírito Santo começa a tomar a liderança de algumas coisas. É um tempo onde o Senhor começa a levantar uma nova direção, Ele começa a renovar algumas coisas. É o tempo onde o Senhor começa a levantar novos líderes. E eles chegam em Jotbatá. Fala assim, Jotbatá. Você é um batata? Que negócio é esse? Jotbatá, lugar de ribeiros de águas. A palavra Jotbatá significa bondade do Senhor. O Senhor conduziu eles para um lugar onde eles começaram a experimentar a bondade do Senhor, onde eles começaram a ver a bondade do Senhor, um lugar de ribeiros de águas. E naquele lugar o Senhor começou a fazer algumas coisas através do sacerdócio de El-Azar, através daquele que está ao lado para ajudar. O El-Azar começou a fazer alguma coisa, Eleazar, né? Ele começou
fazer algumas coisas que o Senhor mandou fazer. Versículo 8. Nesse tempo, o Senhor separou. Fala assim. O tempo da bondade do Senhor é o tempo que o Senhor começa a separar uma tribo. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Nesse mesmo tempo, foi o tempo onde falou: separa uma tribo para mim. Separa um povo diferente. Fala assim: eu faço parte de uma tribo que o Senhor está levantando. Sacode alguém que está do seu lado e fala: mano, velho, você faz parte de uma tribo que o Senhor está separando. Nesse tempo de revelação, tempo de entendimento, nesse mesmo tempo o Senhor separou uma tribo, e essa tribo se chamava a tribo de Levi, e o Senhor separou ela e falou: vocês vão fazer algumas coisas para mim, separem uma tribo para fazer exatamente isso. Nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante dele, para o servir e para o abençoar em seu nome até o dia de hoje. Fala: o Senhor separou uma tribo, eu faço parte dessa tribo que o Senhor está separando. Vocês creem nisso? E o que essa tribo faz? Fica dançando e pulando o tempo todo? Essa tribo tem um propósito. Fala: a nossa tribo tem um propósito. Sabe de uma coisa? Tem uma tribo que Deus está separando mesmo. Nem grava essas coisas que eu estou falando, não, porque é muito esquisito, né? A pessoa fala: o Gilton falou isso, mas eles andam diferentes. Eu chego em reuniões, eles chegam com os colazinhos esquisitos, igual aquela menina ali, aquele cara com colazinho. É um povo estranho. Eles não sentam mais em cadeiras. É uma tribo. Mas Deus está separando uma tribo. Deus está separando um povo dentro de um povo. Deus está separando marcados dentro de um povo. O Senhor está separando uma geração. O Senhor está trabalhando uma tribo especial que tem um sonho do Senhor, que tem um propósito do Senhor, que tem uma visão do Senhor, que tem um destino em Deus, que tem um coração do Senhor. E eles não conseguem ser mais igual a todo mundo, porque eles são uma tribo que o Senhor separou. E o Senhor diz: separa eles para mim, separa eles para mim, separa eles para mim, separa eles para mim. Eles vão... Quem se sente que faz parte, que certas vezes você sente que você é meio ET em algumas coisas? Seja sincero, seja sincero. Você não consegue se encaixar. Não tem nada de errado. Você precisa encontrar aqueles que são da sua tribo. Você é maluco igual eu. O que foi? Xexerê, o que é? Aquele ali? Mas sabe de uma coisa? Vocês se lembram quando Maria estava grávida? De algo que o Espírito Santo gerou nela. Quando ela chegou de longe, lá estava Maria que carregava também, lá estava Isabel que carregava também o sonho do Senhor. O que aconteceu com Isabel? O neném pulou dentro dela. Sabe o que é isso? Eles dizem: o Senhor separou a gente. É um momento especial, é algo magnífico, é algo tremendo. E sabe uma coisa? Deus está separando uma tribo. Deus está levantando uma geração desequilibrada com a mediocridade,
mas equilibrado com o som dos céus. E essa tribo tem um propósito. Fala com o seu irmão, esse é o tempo. Que o Senhor está separando um povo maluco por Ele, um povo santo. Com um propósito. Tinha 4 propósitos essa tribo: levar a arca, vocês se lembram, eu não li esse versículo ontem, mas a Bíblia fala, eu era para me ter lido no antigo tempo, sobre que eles iriam multiplicar e encher a terra. O Senhor falou, eu vou dar para vocês as terras, mas eu não vou dar em um ano só. À medida que vocês se multiplicarem, eu vou estar dando para vocês a terra. Isso é uma revelação. Você consegue possuir um tanto que o Senhor tem para você, mas à medida que você gera vidas, eles também começam a possuir a porção que eles têm no Senhor. Então, a nossa possessão daquilo que Deus tem para a nossa geração depende da nossa habilidade de gerar e multiplicar, porque cada um que nasce, que é gerado, ele também herda a sua porção no Senhor. E essa tribo, ela foi separada para uma coisa, qual é o seu nome mesmo? Elisângela. Primeira coisa, para carregar a arca. Fala, essa tribo foi chamada para conduzir a arca. Vocês lembram que eu já falei aqui sobre os ombros dos sacerdotes, vocês lembram? Os ombros desses sacerdotes, dessa tribo, não precisam... Deixa eu falar com uma coisa. Os seus ombros, Elisângela. Os seus ombros, Wesley. Os seus ombros não são para as coisas deste mundo. Os seus ombros são para conduzir a arca do Senhor. Os seus ombros não são para carregar a ansiedade do dia a dia. Os seus ombros são para conduzir a presença do Senhor. Você diz, eu sou dessa tribo. Ok. Se é dessa tribo, você precisa entender quem você é. E os seus ombros, bote nos seus ombros, fala, ombros. Eu não quero ver calos de religião aqui. Mas eu quero ver o óleo da arca que pinga dela sobre você. Aleluia. Bate no ombro do seu irmão, fala, ombro, ombro. Os seus ombros são para conduzir a arca do Senhor. Segunda coisa que o Senhor diz, foram chamados para conduzir a arca e para estar diante do Senhor. Um dos grandes problemas que eu tenho com ministros, somente ministros de louvor, é que eles acham que o ministério deles é para estar diante dos homens e fazer eles pularem. O seu chamado é para conduzir a arca e estar diante do Senhor. Se você não tem uma vida de estar diante do Senhor, então você não faz parte dessa tribo que o Senhor tem levantado. Se você não tem uma vida de estar diante do Senhor todos os dias da sua vida, se você não acorda de manhã e corre para Ele, você não está vivendo, experimentando a vida dessa tribo e o destino que essa tribo foi chamada para fazer. Amém? Terceira coisa, foi chamado para servir. Ai. Pensei que era profeta com uma espada, um chicote. Você já pensou, eu vou chegar na minha igreja com um chicote, vou mandar fazer e cravar assim, profeta poderoso das nações. E já chega e já vou no domingo à noite, pastor, tem um testemunho para dar, e já tira o chicote, chap. Em vez disso, o Senhor fala, pega uma toalha e um balde.
serve. Mas, Senhor, e a visão profética? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, forma de homem, sendo homem, se esvaziou e serviu. Por que você é melhor do que Jesus? Alguns acham, não é? Jesus serviu para que eu não precisasse servir. Ele morreu para que eu seja cabeça. Não é isso não, cara. A nossa tribo tem uma unção de servir. Pastores do Brasil todo nos ligam. Eles perguntam, quanto que vocês cobram para mim? A gente não cobra para ministrar. Nós estamos chamados para servir a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para estuprar a igreja do Senhor e para roubar da igreja do Senhor. Já tem muita gente estuprando e roubando a casa do Senhor. Quantos CDs a gente tem que vender? Nenhum. Não fomos chamados para vender CD. Nós somos chamados para servir o Senhor e para servir a noiva do Senhor. Sabe de uma coisa? Vocês não querem saber. A igreja já foi estuprada demais por homens que usaram os dons que Deus deu para se promover, que usaram a unção que o Senhor deu para fazer seu nome grande. Eu quero dizer, eu falo com vocês como um pai para filho, por favor, não deixe isso acontecer com essa tribo, com essa geração que o Senhor está levantando. O Senhor vai derramar muito mais unção sobre vocês, ministérios com muita unção, canções com muita unção, mas sabe de uma coisa? É dado para a igreja, é um presente da igreja, você não é dono disso, veio para servir a casa do Senhor, para servir a obra do Senhor. Eu digo sempre, se Deus não consegue me sustentar, que eu tenho que ficar pedindo aos irmãos, por favor, compra meu CD, e gravar músicas que as pessoas gostam de ouvir, só para poder vender, tem alguma coisa errada. Vocês estão me entendendo? Se você tem que pôr, você quer o Senhor me perdoe 7 vezes, mas eu vou falar. Se eu tenho que colocar um preço na minha ministração, é porque a minha ministração não vale nada. Deixa eu falar com vocês. Nossa geração foi chamada para servir. E enquanto nós servimos, o Senhor prepara a terra que nós vamos possuir. Enquanto nós servimos, o maná continua caindo. Enquanto nós servimos, Ele continua suprindo. Enquanto nós servimos, Ele continua nos abençoando. Enquanto nós servimos, Ele continua nos colocando no destino que Ele tem para nós. Amém? Se ensina ou não? E a quarta coisa que aquela tribo foi chamada para abençoar o povo em nome do Senhor. O Senhor vira para a nossa tribo e diz, se tu uma bênção. Quem é do norte do Brasil aqui? Deixa eu falar com vocês do norte. Sejam uma bênção no norte do Brasil. Deus tem uma unção tremenda para o norte do Brasil. Semana que vem eu estou indo para o norte. E eu quero dizer, toda vez que eu vou lá, eu falo, Deus, o Senhor tem um destino para esse pessoal aqui. Deixa eu falar com vocês, seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Abençoa. A nossa tribo não foi chamada para fazer um grande nome. Ou fazer meu site. Conseguir meus adeptos. Meus fãs. Queridos, meus fãs estão nos céus me esperando. São milhares de anjos que estão lá. Judson, faz.
Oh, Jesus, dá-me graça. Amém? Então, essa tribo, quem quer ser parte dessa tribo? Fala, irmão, eu sou parte dessa tribo, cara. Fui chamado para conduzir a arca. Fui chamado para estar diante do Senhor. Fui chamado para servir. Fui chamado para abençoar. Se Deus te chama para Cuba, Deus te chamou para você abençoar Cuba. Se Deus te chama para a cidade onde você está, você foi colocado lá para abençoar. A igreja onde você está, Deus te colocou lá para que você abençoe. Aleluia mesmo, cara. Então é isso. Um novo tipo de líderes que... Um novo tipo de líderes que Deus tem levantado. Eles são diferentes. Eles têm um coração de servir. Com seus ombros. Alguns de vocês daqui 5, 10 anos vão estar pastoreando igrejas. Ou liderando ministérios. Eu quero dizer uma coisa. A igreja não vive em função da sua visão. Nós todos corremos atrás da visão que o Senhor tem para a nossa geração. Vocês estão me entendendo? Aleluia. O tempo que vem antes de nós possuirmos a terra é um tempo onde o Senhor está restaurando e levantando líderes em Jotbatá. É um ambiente de bondade do Senhor, onde o Senhor começa a restaurar líderes e levantar novos líderes. O tempo de possuir é o tempo onde o Senhor, o tempo que precede possuir, é o tempo onde o Senhor restaura uma liderança, porque para possuir precisa ter uma liderança restaurada. O Senhor está restaurando e levantando novos líderes. Amém? Versículo 11 diz assim: porém o Senhor me disse, levanta-te, põe a caminho diante do povo para que entre e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Depois que o Senhor levanta e separa esse povo, essa tribo, o Senhor fala, agora levanta e se prepara e põe na frente do povo, porque vocês estão indo para possuir aquilo que eu tenho para vocês possuir. Fala para os seus irmãos, fala para o seu irmão e fala, mano, depois que o Senhor te levantar, tratar com você, te quebrar, te moer mais um pouquinho, depois te moer de novo, depois te quebrar de novo, aí ele vai te levantar, aí ele vai te quebrar mais um pouquinho, aí ele te levanta, aí ele te moe mais um pouquinho, aí você está pronto para entrar no tempo de possuir aquilo que ele tem para você. Todos vocês falam tudo aleluia hoje, mas mês que vem, escreve o meu pastor Judson, o inimigo está levantando, não aguento mais. Isso apareceu o diabo. O diabo não, querido, Deus está quebrando a sua vontade. Aleluia. Eu acho que hoje o Senhor está sendo bom com a gente. Tempo de possuir. Aleluia. Versículo 12. Vocês querem, estão com paciência mais um pouquinho? Quer ver o tempo de possuir? Vamos lá.
Versículo 12: E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O tempo de possuir é um tempo onde o Senhor restaura o temor do Senhor no meio da casa dele. O Senhor fala, está na hora de possuir, então está na hora de restaurar o temor do Senhor. Está na hora de começar a voltar para os meus caminhos. Por isso a mensagem que o Senhor tem mais liberado nos últimos 3 anos é santidade, pureza. Volta para o Senhor, prepara para o Senhor. Essa é uma mensagem, sabe, esse último CD que a gente gravou, ele enxugou minhas lágrimas. Tem muitas canções que falam sobre o braço do Senhor, misericórdia e tudo. O Senhor me falou, grava isso. Porque a igreja precisa entender que a mensagem de arrependimento não é uma mensagem de juízo, mas é uma mensagem de alguém que quer restaurar a igreja para ele, para que ela possa possuir o que ela tem. A mensagem de arrependimento que o Senhor tem trazido não é uma mensagem de juízo, mas é uma mensagem de dizer, vem e volta para mim, porque eu tenho coisas para vocês, eu vou usar vocês, eu vou levar vocês a possuir o que vocês têm para possuir em mim. Amém? Então, o Senhor diz, são uma coisa o Senhor pede, temor, me tema, caminhe nos meus caminhos, ame a Ele, adoração, seja apaixonado pelo Senhor. A geração vai possuir aquilo que o Senhor tem, uma geração que é apaixonada pelo Senhor. Uma geração que ama o Senhor. Sirva a Ele com todo o seu coração. É isso que está dizendo aqui. E guarde os seus mandamentos e estatutos. Versículo 15 diz assim: mesmo assim o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles e todos os povos, como hoje se vê. Fala assim: o Senhor se afeiçoou de nossa geração. Às vezes eu tenho vontade de dar umas pauladas, o Senhor fala, não, Judson, fala mais doce. É a minha geração, são os meus filhos. Tem vezes que eu chego pronto para dar uma varada, e o Senhor fala, não, hoje eu quero beijar. Hoje eu quero alegria. Hoje eu quero restauração. Porque eu me afeiçoei dele. Senhor, mas o que o Senhor viu na gente? Nada. Eu vi o meu filho, eu vi o sangue do meu filho, eu me afeiçoei desta geração. O que nós temos de especial? Nada, Senhor. Mas o Senhor nos amou. Vira para alguém e fala, o Senhor te amou. Você está aqui porque o Senhor te ama. Você precisa saber disso, Ele te ama. Ok, vamos lá. O Senhor te ama. Versículo 16 diz assim: circuncidai, portanto, o seu coração e não mais endureçais o vosso serviço. Eu pensei que esse negócio de moer já tinha acabado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 1. Já estou terminando, eu sei que vocês estão cansados, vamos lá. Deuteronômio 1,19 diz assim: então partimos de Horebe. Esse é um outro ponto que eu quero que vocês anotem aí. O tempo de possuir é o tempo onde nós precisamos entender o nosso passado. É um tempo onde nós precisamos lidar com os gigantes da terra que nós temos para possuir. Deuteronômio 1,19 conta a história dos pais dessa geração que estão para possuir. O Senhor vira para eles e fala, está na hora de vocês possuírem. Olha lá, Deuteronômio 1,19 diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste pelo caminho nas montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Fala, Cades Barneia.
Então eu vos disse, chegardes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te deu essa terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós vos chegastes a mim e dizeste, enviemos homens à nossa frente, para que espiem a terra por nós e nos informem por qual caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e no trouxeram e nos deram informações dizendo, boa é a terra. Fala assim, boa é a terra. Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, mas vós não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, o Senhor nos odeia, pois nos tirou. Fala assim, murmurar na tenda é perigoso. Fala ao seu irmão, murmurar na tenda é perigoso. Sabe o que significa murmurar na tenda? Murmurar na tenda significa murmurar num lugar onde ninguém vê. Significa murmurar no seu coração. Significa murmurar dentro de você. Significa reclamar e ser incrédulo dentro de você e murmurar contra o Senhor. Ninguém está vendo, é só na tua tenda, mas o Senhor está vendo o que está no seu coração. E quando nós murmuramos dentro da tenda, nós começamos a perder aquilo que Deus tem para nós. E um dos segredos para possuir é aprender com os erros dos nossos pais. Fala assim, irmão, nós precisamos aprender com o erro da geração passada. Essa geração aqui não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque na hora que eles chegaram em Cades Barneia, a palavra Cades Barneia significa Kadesh Barnea, alguma coisa assim, que significa lugar consagrado no meio do deserto, ou lugar santo no meio do deserto. É um local onde o Senhor te leva. E naquele lugar, ali em Cades Barneia, é onde o Senhor fala, chegou a hora de você possuir aquilo que eu tenho para você. E é naquele lugar que você fica conhecendo os gigantes que estão na sua terra. É nesse lugar que você começa a ver os gigantes que estão na sua terra. É nesse lugar que você começa a ver se você tem fé suficiente para entrar ou não. Em Cades Barneia, que você descobre que a nação que você tem orado há 10 anos para ir odeia brasileiros. Em Cades Barneia que você descobre que a nação que você estava orando para ir mata mulheres. É nessa hora que você descobre que a terra que o Senhor falou para você entrar realmente é boa, mas tem muitos gigantes. É nessa hora que o Senhor fala, você precisa lidar com os seus gigantes. E você precisa destruir os seus gigantes. E você precisa crer que eu possa destruir os seus gigantes. Mas olha o que essa geração falou. Essa geração diz assim, para onde subiremos, nossos irmãos? Ok, murmuraste nas vossas tendas e disseste, o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os descendentes dos Enaquins, dos gigantes. É nessa hora que você tem que você precisa aprender, você vive pelas circunstâncias ou pela fé. É nessa hora que todos aqueles que prometeram sustentar você, abandonam você, e o Senhor continua falando para você, permaneça. É nessa hora onde todos aqueles que falaram vai, eles nem lembram que você existe mais.
E você vê o gigante vindo para te pegar no seu pescoço, e ninguém está ali para ajudar. É nessa hora que você tem que falar: Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe. Eu vi um pastor falando isso, um pastor semana passada falou, ele falou, Davi, ele tinha tanta convicção que ele queria matar aquele gigante, que se nem que fosse engasgado com a orelha de Golias, com a orelha de Davi, Golias ia morrer. Você tem que ter tanta convicção que você vai possuir a terra, nem que seja engasgado com a sua orelha, o inimigo vai morrer. Você entende isso? Existem gigantes esperando vocês, não vou mentir para vocês. Existem gigantes esperando vocês. Mas deixa eu dizer para vocês: quem és tu, Golias? Existe o gigante da solidão, existe o gigante da rejeição. Pessoas vão te rejeitar, pessoas vão te deixar sozinho, mas sabe de uma coisa? É nessa hora que o Senhor fala: você crê que eu possa reverter toda essa situação? Você crê? É nessa hora que muitos missionários desistem de ir para as nações. É nessa hora que muitos missionários abandonam o campo missionário e voltam para casa. É nessa hora que muitos obreiros abrem mão e caem em pecado. Fala para alguém que está desse lado e fala: você fecha a cara, faz uma careta, enfrente os seus gigantes. Aprenda com o erro da nossa geração passada. Aleluia. Alguns nem precisam fazer careta, né? Já tem uma unção. Vamos lá. Amém? Aprenda com o erro da outra geração. Aprenda com o erro de outras gerações. A terra que o Senhor tem para nós tem gigantes, sim. Mas sabe de uma coisa? Vão vir situações onde o inimigo vai soprar no seu coração: por que o Senhor me pôs nessa fria? Por que o Senhor me pôs nessa situação? Por que o Senhor me deu esse ministério? Por que o Senhor me deu isso para fazer? Não é possível. Será que o Senhor não sabia que, olha como tanto de gente está me olhando, tanto de gente está me criticando, tanto de gente está vindo contra mim, tanto de coisa está acontecendo contra mim? Não murmure no seu coração, mas adore ao Senhor. Essa manhã eu sinto que o Espírito Santo está dando chaves para vocês. Sabe o que eu sinto dessa escola? Eu sinto que é uma escola que Deus está velando para que não se aborte os sonhos que Ele tem colocado no coração de alguns de vocês. Por isso Ele tem dado chaves para vocês. Ele está repetindo vez após vez algumas coisas para que fique marcado no seu coração, na sua mente, para que quando acontece você não desista. Que você saiba que você não está maluco. O Senhor falou com você, sim. O Senhor não te enganou, não. Ele não armou uma armadilha para você, para te destruir, não. Pelo contrário, aqueles gigantes vão cair. Desculpa. Amém? Amém? Vocês estão muito quietinhos. Fala amém. Aleluia. Ok. Nós temos que aprender com os erros da outra geração. Isso é o que está acontecendo com a nossa geração. Passa essa caneta aqui. Aqui está o bastão. O Senhor está passando, essa geração está passando para a nossa geração. Agora corre com o bastão que está nas suas mãos
e cumpra o sonho que o Senhor tem para você nessa geração. A nossa geração tem uma tarefa a cumprir e chegou a nossa hora de começarmos a correr. Eu sinto o peso do bastão na minha mão, nas nossas mãos, e chegou a hora de nós corrermos e possuirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Parece que sempre o Senhor coloca uma geração trabalhando com outra geração. Vocês lembram de Davi? Davi ajuntou material para quem? Para Salomão. Para Salomão fazer o quê? Para construir o templo. Davi juntou coisas para construir o templo. Moisés treinou Josué para que Josué pudesse entrar na terra prometida. Deixa eu falar com vocês, as coisas que Deus tem para a nossa geração são herança dos nossos pais. São heranças de outras pessoas que choraram e gemeram para o Brasil. Outros pastores, outros líderes que vieram aqui, que profetizaram. Há mais ou menos uns 12, 15 anos atrás, eu estava em uma conferência. Eu era moleque ainda. Não mudou muito, né? Mas eu lembro um pastor da Europa profetizando sobre o Brasil. Ele profetizou sobre as riquezas do Brasil que voltariam para o Brasil, que foram roubados. Ele começou, naquela época a situação do Brasil era simplesmente terrível. Ele começou a profetizar coisas e falar: isso vai acontecer, isso vai acontecer. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor traga os dois. Sabe de uma coisa? Homens que pagaram um preço, que oraram pelo Brasil. Essa geração agora está se levantando e agora está chegando a nossa hora de possuir aquilo que Deus tem para nós, aquela herança que foi deixada por outra geração. Agora chegou a hora de você possuir, chegou a hora de você pegar o material que foi ajuntado e começar a edificar a casa do Senhor. Chegou a hora de juntar o material que foi juntado com oração, com jejum, com lágrimas. Chegou a nossa hora de começar a edificar algo. Eu quero dizer, Deus virá na nossa geração com uma unção tremenda. Se nós começarmos a edificar do jeito que o Senhor quer que nós edifiquemos, Ele virá e Ele vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Vamos terminar. Josué, chegou a hora de possuir. Está em Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus 11:33, para confirmar isso que eu estou falando com vocês. Hebreus 11:33. Hebreus 11 é um capítulo fantástico. Diz assim, Hebreus 11:33 em diante diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Está falando de quem? Dos pais do passado. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exército de estrangeiro. Quem são esses caras? Quem são eles? Fecharam boca de leão, destruíram exércitos. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até algemas e prisões. E o Senhor fala: foram apedrejados, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esse cara que escreveu o livro de Hebreus está falando: olha para a sua história no passado, homens pagaram um preço para que você hoje pudesse experimentar o que você está experimentando. Deixa eu dizer para vocês, abre os seus olhos, abre o seu entendimento, a nossa geração está colhendo a oração de mártires no passado, de homens e mulheres que pagaram. Sabe uma coisa? Não vai longe não. Minha avó, quando ela se converteu à igreja, onde ela era apedrejada. Sabia disso? No Brasil. Uma moça morreu e não pôde ser enterrada por 3 dias, porque ela não era, ela era evangélica.
Eles eram perseguidos, pagaram o preço. E muitos antes de nós pagaram o preço para que você pudesse entrar. E eu quero te dizer uma coisa: olha o peso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Pisa na bola, não. Se você pisar na bola, levanta correndo e pede misericórdia ao Senhor. Porque para nós existe algo esperando que é muito tremendo. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala com o seu irmão, nós temos que correr. Eu vou terminar aqui, vamos ficar de pé, fique em pé. Próxima escola a gente fala o resto. Corramos a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira diante de você proposta. Eu sei, eu vou ser médico, vou ser dentista. É mais profundo do que isso. Talvez ele vai usar a sua carreira profissional como um pretexto. Mas existe uma carreira à sua frente proposta. E atrás de você existem sangue de mártires que morreram e pagaram o preço. Agora está diante de nós. O que nós vamos dizer? Senhor, sim? O Senhor espera outra geração?